dia, bem-vindos a mais uma aula de elementos de cálculo, a aula de número 27. Na aula de hoje falaremos sobre as inequações irracionais. Inequações do tipo, por exemplo, 2 elevado a x é uma inequação irracional, certo? Porque é uma inequação que envolve potências de expoentes envolvendo a variável x. Tá? Um outro exemplo, 4 elevado a x menos 2 elevado a x maior que 2 elevado a menos x mais 1. Posso também colocar aqui maior ou igual, ou menor, menor ou igual, etc. Como resolver inequações assim, a gente vai de novo usar o método da redução a uma base comum, que é um método similar àquele usado para resolver as equações. Aqui a ideia é a mesma, né? Você olha para a sua inequação e procura transformar os termos em potências de mesma base e depois comparar esses termos usando aquela informação que a gente aprendeu na aula de funções exponenciais, certo? Aquela informação de que a elevado a x é uma função crescente quando a é maior do que 1 e é uma função decrescente quando a está entre 0 e 1. Então, isso é essencial para você poder aplicar o método. Então, lembrando essa informação, veja, se b e c são números reais, então, para o caso em que o a é maior do que 1, temos a elevado a b maior do que a elevado a c, se somente se b maior do que c. Tá? E para a entre 0 e 1, a elevado a b maior do que a elevado a c, se somente se b menor do que c. Tá? Isso é uma consequência do fato da função a elevado a x ser uma função crescente para a maior do que 1 e dela ser uma função decrescente para a entre 0 e 1. Então, essas duas equivalências você tira através desses dois gráficos aqui, como a gente já fez em aulas passadas. Então, vamos a exemplos. Exemplo número 1. Resolva a desigualdade 2 elevado a x maior que 128. Então, você fatora o 128, isso vira o quê? 2 elevado a 7. E aí, como a base é 2 e é maior do que 1, então isso implica que 2 elevado a x é maior que 2 elevado a 7, se somente se o x for maior do que 7. Então, a solução é x maior do que 7. Então, bem facinho, né? O primeiro exemplo. Exemplo 2. Resolva a desigualdade 3/5 elevado a x maior ou igual a 125 sobre 27. Bom, então, de novo, você tem que fatorar o segundo membro. 125 é o mesmo que 5 elevado a 3 e 27 é o mesmo que 3 elevado a 3. Então, isso fica equivalente a 3/5 elevado a x maior ou igual, aqui você coloca 5/3 sobre o mesmo expoente. Então, fica 5/3 elevado a 3. E aí, o que se observa? A base no primeiro membro é 3/5 e a base no segundo membro é 5/3. Você pode colocá-los todos na mesma base. Você tem duas opções. Ou você inverte 3/5 ou você inverte 5/3. Se você inverter 3/5, vai ficar 5/3 elevado a menos x. Certo? Então fica 5/3 elevado a menos x maior ou igual a 5/3, que dá para resolver. Por quê? E aí usa o fato de 5/3 ser maior do que 1. Tá? Então fica menos x maior ou igual a 1 ou x menor ou igual a menos 1. Está resolvido.
em vez de inverter 3/5, eu vou inverter 5/3 para poder ilustrar o caso em que a base é um número menor do que 1. Tá? Mas a gente já sabe que a solução vai ser x menor ou igual a menos 1. Então isso vai ficar 3/5 elevado a x maior ou igual, 5/3 inverte, fica 3/5 elevado a menos 1. E aí agora, usa o fato de que a base é um número menor do que 1. Então isso significa o quê? Que 3/5 elevado a x é maior ou igual a 3/5 a menos 1, se somente se. Aí você tem que inverter x menor ou igual a menos 1. Já que a base é um número menor que 1, então você considera, então leva em conta o fato de que a função envolvida exponencial ela é decrescente. Então você tem que inverter o sinal da desigualdade. Então a solução vai ser x pertencente a R, tal que x menor ou igual a menos 1. Bom, vamos para mais um exemplo. Resolva raiz cúbica de 2 elevado a x menor que raiz quarta de 8. Então a ideia aqui é você fatorar o 8. Colocar o 8 como potência de 2. Então isso vai ficar como? Transforma essa potência em numa potência de expoente fracionário, vai ficar 2 elevado a x sobre 3 menor, e a raiz quarta de 8 é 8 elevado a 1/4. Só que 8 é o mesmo que 2 elevado a 3 elevado a 1/4. Tá? Isso é o mesmo que 2 elevado a 3/4. Então, como a base é maior do que 1, que x sobre 3 deve ser menor que 3 sobre 4. Ou seja, x menor do que 9/4. Vamos agora ao exemplo 4. 3 elevado a x elevado a 2x menos 7 maior que 1 sobre 27. Né? O que nós temos que fazer? Colocar ambos os membros como potências de mesma base. Ou seja, tudo indica potências de base 3, já que 27 é 3 elevado a 3. Então, no primeiro membro, se você multiplica os expoentes, vai ficar 2x2 menos 7x. E no segundo membro, 1 sobre 27 é o mesmo que 3 elevado a menos 3. E como a base é 3 e é maior do que 1, então isso significa que os expoentes também têm que satisfazer a desigualdade com sinal de maior. Então fica 2x2 menos 7x maior do que menos 3. Isso te leva a uma desigualdade do segundo grau. Aí você resolve usando os conhecimentos de aulas passadas. Então você conclui que o x é menor do que meio ou x maior do que 3. Tá? Então a solução pode ser dada em forma de intervalo. Exemplo 5. Então, resolva a desigualdade. 1 sobre 2 elevado a x elevado a 3x mais 1 vezes 4 elevado a 1 mais 2x menos x2 maior ou igual a 1/8 elevado a x menos 1. Então, tudo indica que nós devemos colocar todos esses termos, escrevê-los como potências de base 2, já que o 4 é 2 ao quadrado e o 8 é 2 elevado a 3. O primeiro fator aqui do produto do primeiro membro, eu posso escrevê-lo como 2 elevado a menos x elevado a 3x mais 1. Vezes o 4 eu escrevo como 2 ao quadrado. E o 1 sobre 8 eu posso escrever como... Então ficou assim, né? Agora aplico as propriedades. Aqui eu vou multiplicar menos x por 3x mais 1. O segundo termo aqui multiplica 2 pela função quadrática. E do segundo membro, multiplicando menos 3 por x menos 1. O próximo passo, aplico a propriedade aqui, ó, no produto de potências de mesma base. Então, você mantém a base e soma os expoentes. Então, e no segundo membro, 2 elevado a menos 3x mais 3. Então, como a base é 2, é maior do que 1, então isso me dá o quê?
E se você agora transfere todo mundo para o primeiro membro e reduz os termos semelhantes, confere? E aí você resolve essa desigualdade e aí você conclui, então, que o resultado vai ser x pertencente a R, tal que 1/5 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. Alternativamente, você poderia também ter colocado todo mundo como potências de base 1/2, tá? E aí, neste caso, bastava você transformar o 4 na forma de 1 sobre 2 elevado a menos 2. Tá? Então, aí ia ficar 1/2 elevado a x vezes 3x mais 1, vezes 1/2 elevado a menos 2 vezes essa função quadrática aqui, maior ou igual a 1/2 elevado a 3, que multiplica x menos 1. Então, faça isso, né? Vou colocar aqui como exercício. É importante que vocês façam isso pelo menos uma vez, para vocês verem que realmente as coisas são equivalentes, tá? Claro que você vai ter que achar no final a mesma resposta. Agora vamos para o exemplo 6. Resolva a desigualdade 7 elevado a x mais 1 sobre x menos 1, dividido por 7 elevado a x menos 1 sobre x mais 1, menor que a raiz de 343. Aqui, claro, você vai ter que colocar todo mundo como potência de base 7. Essa é a indicação. Porque você sabe que 343 é o mesmo que 7 elevado a 3. Tá? Então vai ficar... E lembrando que divisão de potências de mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes. Então o primeiro membro vai ficar 7 elevado a x mais 1 sobre x menos 1, menos x menos 1 sobre x mais 1. Menor que... O segundo membro vai ficar o quê? 7 elevado a 3 elevado a 1/2, ou seja, 7 elevado a 3 meios. E de novo, como a base é 7 e é maior do que 1, então você mantém a desigualdade para os expoentes. Então, x mais 1 sobre x menos 1 menos x menos 1 sobre x mais 1 deve ser menor do que 3 meios. Ok? O próximo passo aqui é você 3 meios para o primeiro membro e em seguida tirar o mínimo múltiplo comum. Tá? Na maioria dos casos, quando não tem fatores comuns entre os termos, o mínimo múltiplo comum é simplesmente o produto dos termos. Tá? Mas se tiverem fator comum, aí você tem que levar em conta aquela regrinha, né? Dos fatores comuns e não comuns de maior expoente. Então, aí se você divide o novo denominador pelos antigos denominadores e multiplica pelos seus respectivos numeradores, vai ficar assim, ó. Após a simplificação, você vai encontrar a seguinte expressão. E agora, o próximo passo é fazer o estudo do sinal desse quociente. Então, é uma tarefa que eu vou deixar por conta de vocês. Não vou fazer aqui não, porque essa aula a gente já viu com bastante exemplo, com bastante detalhes. Vamos direto para a resposta. Então vai ser, na verdade, a união de 3 intervalos disjuntos, a resposta da desigualdade. Ok? Então, exemplo 7, resolva 2 elevado a x menos 2 elevado a x mais 1 menos 2 elevado a x mais 2 menos 2 elevado a x mais 3 mais 2 elevado a x mais 4 menor que 3 quartos. Como 2 elevado a x ele é fator comum para todos os termos do primeiro membro, eu posso colocá-lo em evidência. Então, colocando 2 elevado a x em evidência, aí você pega cada termo do primeiro membro e divide pelo fator que você colocou em evidência. Resultado vai ficar... Ok? Então, continua. Isso vai ficar 2 elevado a x. Tá? Então, o resultado disso aqui é 3. Então, ficou 2 elevado a x vezes 3, menor que 3 quartos. Certo? Agora, eu posso multiplicar ambos os lados por 1/3. Isso equivale a simplificar o 3. Então, ficou 2 elevado a x
menor que 1/4, que é o mesmo que 2 elevado a menos 2. E, novamente, por ser a base maior do que 1, então, conclusão, x menor que menos 2. Tá? Então, a solução é o intervalo aberto. Exemplo número 8. Aqui, neste exemplo, a sugestão vai ser você introduzir uma variável auxiliar. Porque você está vendo que o 3 elevado a x aí pode ser trocado por y. Mas antes disso, vamos separar, né? Por exemplo, 3 elevado a 2x mais 2 é o mesmo que 3 elevado a x elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, certo? Aqui, 3 elevado a x mais 3 é o mesmo que 3 elevado a x vezes 3 elevado a 3. E do lado de cá, 3 elevado a x menos 3. Continua. Agora sim, introduzindo a desigualdade auxiliar. Vou fazer 3 elevado a x igual a y. E lembrando que y é, portanto, positivo. Deve ser positivo, já que 3 elevado a x é sempre positivo. Então, fazendo essa substituição na equação, na desigualdade, você vai ter 9 vezes y2 menos 27y maior do que y menos 3. E aí, coloca todo mundo no primeiro membro. Então, ficou a desigualdade 9y2 menos 28y mais 3 maior do que 0. Fazendo o estudo do sinal dessa parábola, então você conclui que ela será positivo quando o y for menor do que 1/9 ou y for maior do que 3. Agora substitui o y por 3 elevado a x. Então, trocando, vai ficar 3 elevado a x menor do que 1/9 ou 3 elevado a x maior do que 3. Continua. Então, isso vai dar 3 elevado a x menor. 1/9 é o mesmo que 3 a menos 2. Ou 3 elevado a x maior. 3 é o mesmo que 3 elevado a 1. E como a base é 3 em ambas as desigualdades, então mantém a desigualdade, o sinal da desigualdade. Então se conclui x menor que menos 2 ou x maior do que 1. Então essa é a nossa solução, tá? X menor do que menos 2 ou x maior do que 1. Exemplo 9. Resolva 2 elevado a x menos 1 maior que 2 elevado a 1 menos x. Então, de novo, vamos ter que fazer uso da variável auxiliar, fazendo o quê? Antes disso, vamos observar que essa equação ela se reescreve assim, ó. Aqui no segundo membro, isso é o mesmo que 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a menos x. Ok? Você poderia também escrever 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a x. Dá na mesma. Tá? Aliás, vamos fazer assim, né? Eu acho que para os nossos propósitos, a gente vai acabar tendo que transformar mesmo na divisão mesmo, né? Então vai ficar 2 elevado a x menos 1 maior que 2 sobre 2 elevado a x. Agora, o que eu faço? Como 2 elevado a x é sempre positivo, então a gente pode multiplicar ambos os lados da desigualdade por 2 elevado a x, e isso não vai alterar o meu sinal. O sinal da desigualdade é mantido porque você está multiplicando ambos os lados por uma coisa que é sempre positiva. Então, o que isso vai me dar? 2 elevado a x ao quadrado menos 2 elevado a x, isso no primeiro membro. Aqui no segundo membro ficou 2. Aí eu posso somar menos 2 em ambos os lados. Então fica assim. Pronto, agora está no jeito. O que eu faço? Y igual a 2 elevado a x. Tá? Então isso vai ficar como? Y ao quadrado menos y menos 2 maior do que 0. Resolve essa desigualdade do segundo grau para y e você vai encontrar, tá?
Então, substituindo o y por 2 elevado a x, vai ficar 2 elevado a x menor que menos 1, ou 2 elevado a x maior do que 2. Lembrando que 2 elevado a x é sempre maior do que zero, então isso significa o quê? Que essa desigualdade aqui, você tem que descartar, certo? Não tem solução, não serve. Não tem solução. Por quê? Pois a gente sabe que 2 elevado a x é maior do que zero sempre. Então, como uma coisa positiva vai ser menor que menos 1, que é negativo. Então, você vai usar apenas 2 elevado a x maior do que 1. Maior que 2, tá? Então, devemos ter 2 elevado a x maior que 2, se somente se x maior do que 1. Então, a solução final é x maior do que 1. Agora, vamos para o exemplo 10. Resolva 4 elevado a x mais 1 meio, mais 5 vezes 2 elevado a x, mais 2 maior do que zero. Ok. Para fazer esse exemplo, eu vou proceder um pouco diferente do que eu venho fazendo nessas últimas aulas, que é escrever na lousa enquanto faço. Vou apresentar o resultado, o exercício já pronto, e à medida que eu for passando linha por linha, eu vou explicando. Ok? Então, queremos resolver este exemplo aí, essa desigualdade exponencial. Primeiro, é claro, né, aqui já indica que a gente deve fazer 2 elevado a x igual a y, a nossa variável auxiliar. Mas antes de fazer a substituição, vamos fatorar o 4. O 4 na expressão se escreve como 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado elevado a x mais o meio, mais 5 vezes 2x mais 2 maior que zero. Né? E aí, o próximo passo é você multiplicar os expoentes aqui nesse primeiro termo. Tá? Então, multiplicando os expoentes, vai ficar 2x mais 1. 2 vezes x dá 2x e 2 vezes meio dá mais 1. E o resto da expressão, né? E agora, nessa expressão aqui, a gente separa como 2 elevado a x elevado a 2 vezes 2, certo? Por que que eu faço isso? Para você enxergar a variável y, onde que ela vai entrar, tá? E o que vai restar depois que você fizer a substituição. Vai restar esta equação, essa desigualdade do segundo grau. 2y2 mais 5y mais 2 maior que zero, quando você então substitui, após você substituir 2 elevado a x por y. Resolvendo esta desigualdade quadrática, você vai encontrar y menor que menos meio ou y maior do que menos meio. E agora, levando a observação de que o y ele tem que ser sempre positivo, então você vai descartar essa possibilidade de y ser menor que menos 2. Não serve, tá? Por quê? Né? Você não tem como ter um número positivo menor que um número que seja negativo, tá? Então, vai sobrar usar apenas a última possibilidade, que é y maior que menos meio, substituir o y por 2 elevado a x, então você vai ter que resolver a desigualdade, 2 elevado a x maior que menos meio. E como você sabe que 2 elevado a x é sempre positivo, então essa desigualdade 2 elevado a x maior que menos meio sempre será cumprida. Porque menos meio é um número negativo, né? O zero ele é sempre maior que menos meio. Então 2 elevado a x vai acabar ficando maior que menos meio para todo x. Então isso mostra que a solução é o conjunto R, porque todos os valores de x satisfazem a desigualdade. O próximo exemplo, que é o exemplo 11, a gente quer agora resolver a desigualdade x elevado a 2x ao quadrado menos 9x mais 4 menor do que 1. Bom, agora, como o x ele aparece tanto na base quanto
no expoente, então é aquilo que eu chamei a atenção lá na aula passada, quando a gente estudou as equações exponenciais. Aqui você vai ter que separar os casos x igual a 0 e x igual a 1. Tá? Fazer separado o estudo e depois impor a condição da base x ser maior que 0 e diferente de 1. Se o x for 0, então quando você substitui o x por 0 aqui nesta potência, vai ficar 0 elevado a 4. Ok? Porque 2 vezes 0 menos 9 vezes 0 mais 4 vai dar 4. Então, a desigualdade vai ficar 0 elevado a 4 menor do que 1, que é uma afirmativa verdadeira. 0 elevado a 4 é de fato menor que 1, é verdadeiro. Então, x igual a 0 é uma solução para a minha desigualdade. Ok? Vamos agora analisar x igual a 1. Se você fizer x igual a 1 de novo na desigualdade original aqui, você vai encontrar 1 elevado a 2 menos 9 mais 4, que é o mesmo que 1 elevado a menos 3, que é 1. E isso é menor do que 1? Não, né? 1 é igual a 1, não é menor que 1. Então ficou uma afirmativa falsa. Portanto, x igual a 1 não é solução para a minha desigualdade original. Então, por enquanto, a solução é só o 0 mesmo. Então, eu vou chamar de S1 o conjunto solução inicial da desigualdade. Tá? Porque agora temos que analisar as outras possibilidades, né? Que é supor o x maior do que 0 e diferente de 1, que é a condição para uma base, para uma função exponencial estar bem definida. Bom, temos que dividir em dois casos. O caso em que o x é maior que 1 e o caso em que o x é menor do que 1. Primeiro, vamos supor o x maior que 1. Se você supõe o x maior do que 1, então você pode... você olha para a sua desigualdade inicial, você pode escrever 1 na forma x igual a 0. Por que eu faço isso? Porque agora eu posso comparar essa potência de base x com essa daqui também de base x. E como eu estou no caso em que o x é maior que 1, então eu vou manter a desigualdade para os expoentes. Em outras palavras, eu vou ter 2x2 menos 9x mais 4 menor do que 0. Tá? E aí isso te dá o quê? Te dá uma desigualdade quadrática. E aí, se você resolve, você vai encontrar como resposta um meio menor que x menor do que 4. Só que você tem que lembrar que você está no caso x maior que 1. Então, você vai ter que fazer a interseção desses dois conjuntos. Tá? Fazer a interseção de x maior que 1, tá? Com 1 meio menor que x menor que 4, isso vai te dar como resultado x entre 1 e 4. Ou seja, o intervalo aberto no 1, aberto no 4. Então, vou chamar essa solução de S2. Tá? E no final, a minha solução geral vai ser a união das soluções que eu estou encontrando em cada um dos casos analisados separadamente. O segundo caso que a gente vai analisar é o caso em que o x está entre 0 e 1. Porque neste caso, a desigualdade entre as potências vai implicar na mudança do sinal da desigualdade entre os expoentes. Então, de novo, transforma 1 como x igual a 0. Então, agora, o fato de x ser menor que 1 te dá que o expoente 2x2 menos 9x mais 4 vai ter que ser maior que o expoente 0. Está aqui. Então, resolve essa desigualdade do segundo grau, você vai encontrar x menor que meio ou x maior do que 4. Então, você vai pegar esse conjunto, que é uma união de intervalos, fazer a interseção com o intervalo 0 menor que x menor que 1. Se você fizer a interseção desse conjunto com esse, então você vai encontrar como resposta o intervalo aberto 0, 1 meio. Aberto no 0, aberto no meio. Que eu vou chamar de S3. Então, a sua solução final vai ser S1 união com S2 união com S3. S1, lembra, é o conjunto formado pelo 0. S2 é o intervalo aberto 1 quarto. E S3 é o intervalo aberto 0 meio. Quando você faz a união desses três conjuntos, o que você obtém como resposta é a solução final
da desigualdade do problema. 0 menor ou igual a x menor que 1/2 ou 1 menor que x menor que 4. Tá? Então, com isso, a gente finaliza aqui a aula de número 27. Tá? Esse finalzinho eu fiz diferente porque eu tinha gravado essa parte da videoaula e quando eu fui fazer a edição estava sem áudio. E eu não sei o que aconteceu, porque eu liguei o microfone, o microfone estava ligado, a gravação foi feita, mas o áudio não apareceu. E aí, para não ter que fazer tudo de novo, como já estava tudo escrito, a telinha já estava toda pronta, então eu resolvi aproveitar o que já estava pronto e botar áudio em cima, que foi o que aconteceu aqui nesse finalzinho da aula, né? Foi a dinâmica que eu encontrei para aproveitar o trabalho que eu já tinha feito. Então é isso, gente. Sem mais delongas, um abraço e nos vemos na próxima aula. Até mais.